Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Ana Carolina, nós somos do grupo 14 e iremos falar um pouco sobre a República Nova. Durante o período da República Nova, entre 1930 e 1945, o sistema educacional brasileiro passou por mudanças significativas que refletem as transformações políticas e sociais do país. A educação foi vista como uma ferramenta essencial para a modernização e industrialização, sendo valorizada pelo elite político, especialmente por Getúlio Vargas, que buscava moldar o ensino para atender aos interesses do seu projeto da nação. O contexto histórico e a ascensão de Getúlio Vargas entre 1890 e 1930, no final da Primeira República, o ensino no Brasil era altamente excludente e elitista. A educação pública e formal era limitada com baixas taxas de alfabetização, especialmente entre as populações rurais e de baixa renda. O acesso à escola era restrito, com a maior parte da população brasileira sendo analfabeta, e o ensino superior era voltado quase exclusivamente para as elites urbanas. O impacto da crise de 1929 acentuou a necessidade de uma modernização estrutural do país, incluindo a educação. Com a Revolução de 1930 e a chegada de Vargas ao poder, houve uma crescente percepção da importância de reformas educacionais como parte da transformação do Brasil em um país industrializado. O objetivo educacional, a educação era vista como um meio de promover a ordem social e a disciplina, e como uma ferramenta para preparar o Brasil para os desafios da modernização econômica. Boa noite, me chamo Sofia. Entrando um pouco no governo provisório, que ocorreu do ano de 1930 a 1934, onde o Vargas começou a implementar algumas reformas educacionais para adequar a educação às necessidades do seu projeto de desenvolvimento. Em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, assim centralizando as políticas educacionais e tirando o controle das elites regionais. A ideia era fazer da educação um mecanismo de controle social e formação de uma mão de obra qualificada para a nova economia industrial. Além disso, o Anísio Teixeira, um dos maiores educadores da época, foi nomeado para liderar reformas no ensino. Ele defendia uma educação democrática e pública, com base em princípios da Escola Nova, que enfatizava métodos mais modernos de ensino, centrados de aluno, com menos foco na memorização e mais na formação de indivíduos críticos. Entrando um pouco no objetivo educacional, a educação começou a ser vista como um meio de integração nacional e modernização, com aumento gradual de escolas primárias e de formação técnica, mas ainda com muitas limitações. Boa noite, gente. Me chamo Giovana. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre o governo constitucional de Getúlio Vargas. O governo de Getúlio Vargas, ele durou de 1934 a 1937. Ele foi marcado por uma série de eventos importantes na história do Brasil. Durante esse período, Vargas foi reeleito indiretamente para um mandato de 4 anos, sem direito à reeleição, o que significava que um novo presidente seria eleito em 1938. No entanto, em vez de caminhar por uma direção mais democrática, o governo de Vargas foi caracterizado por uma gradativa radicalização da política brasileira. 2 grupos políticos surgiram nesse período:
Um deles foi a Ação Integralista Brasileira de extrema-direita, inspirada no fascismo europeu. E a outra foi a Aliança Nacional Libertadora, de esquerda, com inspiração no comunismo. A Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, teve como objetivo combater o fascismo no Brasil e promover uma transformação revolucionária no país. Já a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, defendia ideias autoritárias e nacionalistas. Em 1935, ocorreu a Intentona Comunista, uma revolta liderada pela Aliança Nacional Libertadora e pelo Partido Comunista Brasileiro, que visava tomar o poder. No entanto, o movimento foi rapidamente contido e Vargas usou isso como um pretexto para ampliar seus poderes autoritários. Em 1937, Vargas alegou que existia outra tentativa de golpe comunista, conhecida como Plano Cohen, e usou isso para justificar o fechamento do Congresso, cancelar as eleições presidenciais e também anular a Constituição de 1934. Esse evento ele marcou o início do Estado Novo. Foi um período ditatorial que durou até 1945. Com isso, eu queria trazer alguns destaques dessa época, que foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O ensino ele passou a ser visto como uma função estratégica para o desenvolvimento econômico, e o governo começou a controlar de forma mais centralizada o currículo, com um foco especial em disciplinas como a educação moral, que buscava formar cidadãos produtivos e patriotas. Também a educação técnica, que houve um fortalecimento de ensino técnico e profissionalizante para atender às demandas da indústria, que crescia no país. E também o objetivo educacional, que era para preparar a juventude para o trabalho e para os desafios de uma sociedade em transformação, com foco na disciplina e no desenvolvimento econômico. Olá, meu nome é Maísa e eu vou falar sobre a educação no Estado Novo durante o governo de Getúlio Vargas, no período de 1937 a 1945. Bom, nessa época, o ensino ele foi extremamente centralizado e controlado pelo governo, e o Estado ele tinha total controle sobre o que era ensinado e como era ensinado para os alunos e jovens. O objetivo era usar a educação para manter o poder e garantir que os cidadãos crescessem leais ao regime. E a educação moral e cívica, ela foi intensificada com o propósito de doutrinação, ensinando os jovens a pensarem e agirem de acordo com os valores do governo. Então, tudo que era ensinado era passado pelo governo e, após permitido por eles, era repassado para esses jovens e também os alunos, que eles foram incentivados a ver o governo como algo a ser respeitado e defendido. Algo também importante foi a criação de escolas técnicas e profissionalizantes, que Vargas ele expandiu o número de escolas técnicas para formar trabalhadores, dizendo que ele queria pessoas qualificadas para atender às demandas por mão de obras nas fábricas e indústrias. O governo ele também aplicou censura nos materiais educacionais, como nos livros e outros conteúdos, que poderiam ser vistos como subversivos, ou como assim, ameaçadores ao governo, ao regime. O grande objetivo também
educacional do Estado era formar uma geração de cidadãos não só qualificados para o trabalho industrial, mas também profundamente leais ao governo e seus princípios autoritários. Essas foram as principais características da educação no Estado Novo durante o governo de Getúlio Vargas. Boa noite, sou a Beatriz do grupo 14 e vou falar sobre o fim do Estado Novo e a redemocratização, que aconteceu no ano de 1945. Com o fim do Estado Novo e a pressão pela redemocratização, a educação começou a refletir as demandas de uma sociedade que buscava mais liberdade e modernização. No entanto, o legado autoritário ainda persistia em alguns aspectos, como um controle estatal sobre a educação. Educação e política democrática. Com o fim da ditadura, houve uma demanda por uma educação mais democrática, com menos controle estatal sobre o currículo e mais ênfase na formação de cidadãos críticos e participativos. Desafios pós-guerra. O Brasil pós-guerra enfrentou novos desafios educacionais, como a necessidade de expandir o acesso à educação para a população rural e garantir uma formação mais abrangente e crítica, que fosse além da simples qualificação técnica. Objetivo educacional: adaptar o ensino às novas demandas sociais e políticas, promovendo a expansão do ensino para as novas camadas da população, mas ainda com desafios em termos de infraestrutura e democratização do acesso. Esse foi o trabalho sobre a República Nova. Espero que tenham gostado. Uma ótima noite e até a próxima!